A nossa tireoide fabrica T3, T4. Não é assim? Exatamente. O que ela usa para fabricar? Por que o nome é T3 e T4? O que ela usa como substrato? Iodo, não é? Triiodo, tironina, não é isso que você dosa no exame de sangue? Triiodo, tironina. Então, se é triiodo é porque tem 3 iodos, né? E se é tetra iodo, tironina. Então, a gente estava conversando agora sobre... A pineal. Pineal. Porque ele deve dizer, por que calcifica a pineal? Mas na realidade não calcifica só a pineal. Então vamos tentar entender o que é isso. A nossa tireoide fabrica um outro hormônio, deve se lembrar. Que a nossa tireoide fabrica calcitonina. Olha o nome do negócio. Calcitônus. É ele que dá tônus do cálcio, não é? Então veja, você já deve ter visto falar em cálculo renal, não já? Já sofri demais com isso. Você já deve ter visto falar em cálculo biliar? Sem dúvida. Você já deve ter ouvido falar em cálculo dentário? Mas você nunca deve ter ouvido falar em cálculo mamário. Existe. Existe. Chama-se o quê? É uma calcificação que Mas eles chamam de quê? Cálculo mamário ou câncer? Câncer. É cálcio. Você já deve ter ouvido falar em, por exemplo, câncer de tireoide. E é câncer ou é cálcio? É cálcio. Cálcio. Você vai ter que falar de câncer da próstata. Se você fizer uma análise da próstata, você vai ver que são calcificações. Então, veja, a nossa tireoide... Então, a gente está falando da tabela periódica, né? Isso. E por que se usa, por exemplo, fluconazol? Por que se usa fluvastatina? Por que se usa, né, fluexetina? Sabe por quê? Porque eles colocam... Por que eles botam flubuprofeno? Então, veja, por que eles usam clonazepam? Bromazepam. Então, nós estamos falando de cloro, de bromo e de flúor. Sim ou não? É. E quem ganha essa luta? Eu sei que a gente não vai poder colocar a tabela periódica aqui, mas eu vou falar a tabela periódica para você. Flúor, cloro e bromo. Quando eu tomo, por exemplo, cerveja, eu estou tomando água com flúor, essa mesma água também tem cloro, e essa mesma água tem o quê? Bromo. Que é assim que eu faço o pão, por exemplo, bromato. O bromo dá liga, faz o pão ficar mais maleável. Então, se você prestar atenção, você começa a entender uma coisa muito prática. A nossa tireoide utiliza flúor, cloro, bromo ou iodo? O iodo está abaixo de quem? Do bromo. Flúor, cloro, bromo e iodo. E astato. Termina aí. A tabela, a família 7A, dos halogênios. O que é que o flúor é? Muita gente diz que é mineral, muita gente diz que é metal. E o flúor é o quê? O que é que você acha? Flúor é um gás. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, é um gás. Quando você usa flúor, a gente usa muito isso nas pastas de dente. Eles dizem que vitamina D não tem nenhuma, né, não tem nenhuma indicação para odontologia. Eu fico vendo essas pessoas falarem essas abobrinhas, eu fico vendo assim o quanto é carente de estudo científico essas pessoas, né? Nenhuma delas tem artigo clínico, os conselhos para divulgar essas mentiras. Dizer que flúor faz bem e que vitamina D faz mal. É justamente o contrário. Porque o flúor não participa de nenhum processo fisiológico de nenhum animal do planeta Terra. E se você me mostrar uma pessoa que tem fluorapatita nos dentes, eu rasgo meu diploma. É simples assim. Eu já dosei já. Eu já fiz estudos. Eu já fiz pesquisa.